Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Eu sou o Padre Dimar e é uma alegria falar ao seu coração. Nós estamos na série Porções Bíblicas, na primeira temporada, que é sobre a vida de oração. No episódio anterior, nós falamos da perseverança na oração, a exemplo de Jacó, quando estava atravessando o vale de Jaboque. E hoje nós vamos aprender com Jesus a forma como nós não devemos orar e também, é óbvio, a forma correta de como nós devemos orar. Para isso, vamos pegar como base o Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, versículo 5 até o versículo 8. Depois, nós vamos ler também o versículo 9. Acompanhe comigo esta leitura. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de orar nas sinagogas e nas esquinas das praças, em pé, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em segredo, e teu Pai que vê o que está em segredo te retribuirá. Quando orares, não useis de muitas palavras como fazem os gentios, pois eles pensam que à força de muitas palavras serão atendidos. Não sejais semelhantes a eles, pois vosso Pai sabe do que precisais antes de lhe pedirdes. Meu querido irmão, minha querida irmã, aqui nós aprendemos com Jesus duas formas de como nós não devemos orar. E a primeira é: não devemos orar como os hipócritas. Por que não devemos orar como os hipócritas? Porque os hipócritas oram para serem vistos. O próprio Jesus disse isso no versículo que nós acabamos de ler. Eles oram em pé nas praças públicas somente para serem vistos pelos homens. O que eles estão fazendo então? Estão sendo atores. Eles estão representando um papel. Eles não estão revelando a sua essência na oração. Eles não estão colocando a sua vida, o seu coração, a verdade de sua vida naquela oração. Eles estão agindo como atores. Não estou criticando os atores, mas você sabe muito bem que cada ator vai representar num filme, numa novela ou em outra atividade, num teatro, por exemplo, algum papel. Só que aquele papel não é o ator. O ator é outra coisa para além daquele papel que ele representa. Essa é a atitude aqui do hipócrita. O hipócrita está simplesmente representando um papel. Ele não está sendo verdadeiro na presença do Senhor. Por isso nós não devemos orar como os hipócritas. Nós precisamos entrar no segredo de nosso coração, entrar no segredo de nosso quarto, porque ali no segredo Deus está nos vendo, Deus está nos conhecendo, e revelar para Deus tudo que nós somos, toda a verdade da nossa alma, até porque Deus nos conhece, então não há nada que nós possamos esconder dele. Você se lembra que no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, nós encontramos duas pessoas que foram para a oração. Um era exatamente um hipócrita, sim, um fariseu, que orava em seu interior se elogiando. Ao invés de confessar a Deus sua fraqueza, confessar a Deus sua miséria e suplicar a misericórdia de Deus, ele apenas se elogiava e se comparava com aquele publicano que estava orando ao seu lado e dizia que ele não era como eles. Do outro lado estava um publicano. Você sabe muito bem que os publicanos eram mal vistos na cultura judaica. Pois bem, este orou simplesmente assim, batendo no peito e suplicando ao Senhor Deus que tivesse misericórdia dele. E Jesus diz ao final que o primeiro não foi justificado, enquanto que o segundo, o publicano, esse sim, voltou para casa justificado. Por que isso acontece? Justamente porque o fariseu estava orando como um hipócrita. Ele estava representando um papel que não era a verdade do seu coração, não era a verdade da sua vida. Enquanto que o publicano, por saber que tinha apenas a misericórdia de Deus com quem contar, ele revelou toda a miséria, toda a fraqueza do seu coração. E ele voltou para casa justificado. Agora, você e eu também não devemos orar como os pagãos.
como é que os pagãos oram? Jesus diz, aqui no Evangelho que nós acabamos de ouvir, que os pagãos pensam que é a força de muitas palavras, as vãs repetições, é que vai fazer com que Deus dê a eles o que eles estão pedindo. E nós sabemos que isso não é verdade. Eles, os pagãos, agem com barganha com Deus. Eu vou fazer muito para o Senhor, eu vou orar muito, eu vou falar muito aqui na oração, eu vou repetir muitas coisas, porque se eu repetir muito, se eu falar muito, então é certo que Deus vai me atender. Essa é a ideia do pagão. E o cristão não deve orar assim. Você se lembra também que lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 18, do versículo 20 para frente, nós encontramos o profeta Elias e os profetas de Baal numa disputa para ver quem era o profeta verdadeiro e quem adorava ao Deus verdadeiro. Pois bem, ali você se lembra que os profetas de Baal suplicaram a Baal desde o amanhecer até após o meio-dia, até o horário do sacrifício. E eles pediram durante esse tempo todo e Baal sequer respondeu. Eles achavam que, por falarem muito, por pedir muito, é que esse Deus iria atendê-los. Enquanto que Elias fez uma oração pequena, mas uma oração que brotava do íntimo de seu coração e foi atendido nesta oração e Deus mandou fogo do céu e revelou ali a sua glória. Meu querido, minha querida, você e eu não devemos orar nem como os hipócritas, devemos mostrar a verdade do nosso coração e também não devemos orar como os pagãos, pensando que é por repetir muitas coisas ou por falar muito diante de Deus que nós vamos ser atendidos. O pagão age como se fosse um cliente. Ele chega para comprar e ele chega barganhando com o vendedor. E ele pensa que o vendedor tem a obrigação de vender a ele o produto por causa da barganha que ele fez. Não barganhe com Deus, meu querido, minha querida, porque não é assim que um filho de Deus deve orar. Se não devemos orar como os hipócritas e se não devemos orar como os pagãos, como é que nós então devemos orar? Nós devemos orar da forma que Jesus nos ensinou aqui. Versículo 9. Jesus disse assim: Vós, portanto, orai assim: Pai nosso que estais nos céus. Neste versículo 9 está o segredo de como nós devemos orar. Como é que nós devemos orar então? Pai nosso. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós devemos orar como filhos de Deus, não como hipócritas que fingem ser uma coisa, não como pagãos que pensam que vão forçar a Deus dar o que pedem por causa das muitas palavras que eles falam, mas devemos orar com a confiança de filhos muito amados de Deus. Meu querido, minha querida, você é filho, você é filha, amado e amada de Deus. Deus ama você e ama você porque Ele é bom. Deus ama você porque Ele é Pai. Deus ama você simplesmente porque você é filho dele e Ele sabe, antes de você pedir, tudo o que você precisa. Então a sua oração, a minha oração diante de Deus, tem que ser a oração de um filho que colocou toda a sua necessidade nas mãos do Pai e agora espera no Pai a realização para o seu próprio bem. Agora, preciso chamar a sua atenção para uma coisa que é muito importante. Orar como filho de Deus não se trata simplesmente de repetir o Pai Nosso, mas se trata de atitudes. E aqui eu vou colocar diante de você duas atitudes que o Filho de Deus tem. Se nós tivermos essas duas atitudes, então nós estaremos orando como filhos de Deus. E a primeira atitude é, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, a palavra declara que são filhos de Deus aqueles que receberam Jesus. E aí eu pergunto ao seu coração, você de fato já recebeu Jesus na sua vida? Não venha me dizer que você já tem Jesus, não é disso que estamos falando. Estamos falando se você de fato está buscando viver à estatura de Cristo. Estamos falando de fato se Jesus já é o Rei, o centro do seu coração, da sua vida. Estamos perguntando aqui de fato, a partir deste Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, se Jesus já é o centro das nossas vidas. Se Jesus já é o centro das nossas vidas, então sim, nós estamos vivendo como filhos de Deus. Agora, a segunda atitude que nós devemos ter está em Romanos, capítulo 8, versículo 14. Aqueles que são filhos de Deus
são conduzidos pelo Espírito de Deus. Eu pergunto ao seu coração, é o Espírito Santo quem está te conduzindo? Na hora da oração, você se deixa conduzir pelo Espírito Santo? Você é dócil às inspirações do Espírito Santo? Você é dócil às moções dele, às conduções dele? Você é dócil a ponto de deixar o Espírito Santo guiar a sua alma a um contato profundo, a um encontro profundo com Deus? Meu querido, minha querida, nós devemos orar como filhos. Porém, para orar como filhos, precisamos preencher a essas duas atitudes. Primeiro, estar em Jesus. Segundo, ser conduzidos pelo Espírito Santo. Que o Senhor Deus te abençoe, dê a você a graça de não orar como os hipócritas, nem como os pagãos, mas orar como o Filho muito amado de Deus, que sempre te acompanha e no segredo do seu quarto, só entre vocês dois, Ele escuta você e atende a sua oração. Você que já faz parte da família aqui do nosso canal, que já acompanha os nossos vídeos, muito obrigado por você participar aqui conosco, muito obrigado por você ter se inscrito aqui. Por favor, compartilhe este vídeo, se você gostou, é claro, compartilhe este vídeo, compartilhe o canal, peça mais amigos seus para se inscrever, para nos ajudar, faça com que a palavra de Deus chegue ao coração e à vida de muitas outras pessoas. Se você está visualizando o nosso canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Aqui no canal nós temos vários outros vídeos. Assista a esses vídeos e se você gostar, se inscreva no canal e também compartilhe com seus amigos e amigas para que eles também possam se inscrever e assim beber da graça de Deus através dessas porções bíblicas. Deus abençoe você. Até a próxima!